Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Prevenção em Fogo. Na aula de hoje eu vou falar sobre o backdraft. O backdraft também é um fenômeno do fogo e que gera uma explosão devido à entrada de oxigênio em um ambiente pouco ventilado, pegando fogo em todos os gases e vapores provenientes da combustão de forma simultânea. Se esse assunto lhe interessa, continue assistindo esse vídeo. Bom, meu nome é Dionis, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de brigadas de incêndio credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado de Santa Catarina. Dito isto, vamos ao conteúdo. Vamos imaginar que esse quadrado aqui é um ambiente no interior de uma edificação, podendo ser residencial, comercial ou industrial. Vamos imaginar que o fogo se inicia nesse ponto. Lembrando que aqui é apenas uma ilustração, o fogo ele pode iniciar em qualquer espaço no interior do ambiente. Então, esse ambiente aqui, ele tem 21% de oxigênio, que é o percentual de O2 que tem no ar. À medida que o fogo vai queimando, ele vai gerando gases, vapores, fumaça e ele vai consumindo oxigênio. Então, tem 21% de O2, mas ele vai consumindo oxigênio. Se esse ambiente ele estiver fechado, ele for um ambiente confinado, pode ser que não entre oxigênio o suficiente para manter o fogo queimando de forma completa, ou seja, não tem uma queima completa dentro do ambiente. E aí, se esse oxigênio baixar de 16% até 8%, o fogo ele vai continuar queimando, ele vai continuar gerando gases, vapores, fumaça, vai gerar calor, continua aquecendo o ambiente, mas ele não vai ter uma queima completa. Vale lembrar que quanto menor o percentual de O2, menor é a queima, mais incompleta é a queima. Mas ele vai continuar aquecendo o ambiente. E às vezes pode ser que continue entrando oxigênio por alguma fresta embaixo de alguma porta, por exemplo, que mantém um percentual de O2 para que o fogo continue queimando mesmo em estado de latência. O estado de latência é justamente quando não tem chama. Um exemplo para você entender, imagina a churrasqueira. Você está laçando uma carne, tem a churrasqueira, tem o carvão que está queimando, mas não gera chama, mas ele está gerando calor. É claro que ali tem oxigênio. Tá? Nesse caso aqui, o percentual de O2 ele é baixo. Tá? Então lá na churrasqueira é uma condição do carvão, de não gerar a chama, apenas gerar calor, ficar queimando e gerando calor. Mas aqui não tem oxigênio suficiente para que ocorra a chama, mas ele fica ali gerando calor. E esse calor vai se espalhando por todo o interior, todo o ambiente, ele vai aquecendo todo o ambiente, a temperatura vai aumentando. E o material combustível, devido à ação de calor, eles vão liberando vapores, ou seja, eles vão se combinando com oxigênio. Então vai chegar um momento que a quantidade de material combustível se combinando com oxigênio já está muito elevada. A temperatura do ambiente também já está muito elevada, podendo chegar aí ou até ultrapassar 1000 graus de temperatura. Mas não pega fogo, não gera chama, porque não tem oxigênio suficiente para que esses vapores peguem fogo. Vale lembrar que o fogo precisa dos 3 elementos para iniciar e se manter, que é o oxigênio, calor e combustível. E nesse ambiente tem combustível em quantidade, tem calor em quantidade, mas não tem oxigênio o suficiente. Tem oxigênio apenas para manter ele aquecendo, queimando e aquecendo o ambiente. Tá? Então, quando é que vai gerar um backdraft? Quando é que vai pegar fogo em todos esses gases de forma simultânea? Quando alguém fizer alguma abertura na edificação, no ambiente, por exemplo, abrir uma porta, abrir uma janela, ou, dependendo da situação, no interior desse ambiente, devido à quantidade de fumaça, de vapores e calor, isso gera uma pressão no interior do ambiente. E se o ambiente tiver, por exemplo, janelas de vidro, pode ocorrer de uma janela dessa vir a quebrar, o vidro vir a quebrar. E isso, então, permite que entre oxigênio de forma simultânea e em quantidade, gerando, então, a
explosão, tá? Porque vai pegar fogo em todos os gases liberados do material combustível de forma simultânea, e isso gera um deslocamento de ar. E esse deslocamento de ar nada mais é do que uma explosão, fazendo com que toda a estrutura da edificação seja colapsada, né? Venha abaixo. Imagine assim, ó, quando você chega em casa, por exemplo, e tem um cheiro de gás, né? Então, tem um vazamento de gás, você percebe o cheiro de gás. O que que você faz? Abre toda a casa, né, toda a residência, para que o ambiente seja ventilado e esses gases sejam dissipados para a área externa. Se você gera uma faísca, dependendo da quantidade de gás que tenha no ambiente, isso pode gerar uma explosão. No backdraft, a entrada do oxigênio, ele é como se você chegasse em casa e tenha lá uma concentração de gás devido ao vazamento e você gere uma faísca. Você acende a luz, por exemplo, ou risca um isqueiro para ver onde é que está o interruptor para acender a luz. Então, a faísca lá na tua casa, no vazamento de gás, é o que o fogo precisa, né? É o que falta para ocorrer a explosão. É o calor, é a fonte de ignição. No backdraft é o oxigênio, porque tem calor, tem combustível, que são os gases provenientes do material. Quando você abre uma abertura, entra o oxigênio e aí pega fogo em todos esses gases, tá? Então é só para que você consiga entender. Em casa, num vazamento de gás, o que falta é o calor. Então, quando você acende uma luz ou gera uma faísca, pode acontecer de gerar uma explosão. No backdraft tem combustível e tem calor. Se você entrar lá dentro e gerar uma faísca, não vai pegar fogo, porque não tem oxigênio. Só que quando você faz uma abertura, o oxigênio entra e pega fogo em todos esses gases de forma simultânea, tá? Então, quando você faz uma abertura, por baixo entra oxigênio, ele vai lá dentro, gera uma mistura explosiva. Simultaneamente à entrada do oxigênio, tem a saída dos gases, dos vapores pela parte superior. Então o oxigênio entra lá dentro, pega fogo nesses gases lá dentro, e aí vem aquela língua de fogo para fora, gerando, além da explosão, aquela língua de fogo vem para fora. Se você estiver próximo, você vai ser atingido por essa chama, por essa língua de fogo. E quais são as características, né? O que a gente pode perceber em um backdraft? Bom, primeiro, vai sair a fumaça, a gente chama de fumaça em forma de lufadas. Essa fumaça ela sai pressionada por frestas, tá? A coloração dessa fumaça é uma coloração marrom. Se você chegar próximo do ambiente, né, e você pôr a mão, por exemplo, encostar as costas da mão na porta, paredes, enfim, você vai perceber que a temperatura das paredes, das portas, elas estão muito aquecidas. Você também vai ouvir estalos. Esses estalos é devido à alta temperatura no interior do ambiente. Se o ambiente tiver janela de vidro, você vai perceber que os vidros eles estão escurecidos, eles estão oleosos, justamente devido à fumaça, né, a quantidade de fumaça que tem no ambiente, tá? Então, percebeu esse tipo de situação? Não abra portas, não abra janela, se afaste, tá? Acione o bombeiro, porque eles vão chegar no local, vão adotar medidas, né, de resfriamento do ambiente, para então depois poder entrar e fazer o combate por completo, tá? Em alguns casos, o bombeiro faz a abertura no telhado, uma abertura pequena, porque na abertura superior a tendência dos gases, os vapores e a fumaça é subir. Então esse espaço vai ser ocupado por esses produtos, né, provenientes da combustão, e o oxigênio não consegue entrar. Mas se essa entrada for inferior, aí sim o oxigênio consegue entrar e fazer e provocar o backdraft, que é a explosão, tá? Então, no caso, aciona o bombeiro. Se for preciso fazer uma abertura na parte superior, eles fazem, e aí por cima eles vão jogar água para fazer com que a temperatura do ambiente baixe, evitando assim que ocorra o backdraft.